Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Aí você na tua casa assistindo a este vídeo, que o Senhor possa abençoá-lo rica e profundamente e abundantemente. Hoje, dia 26 de abril, mais um domingo que nós estamos cultuando ao Senhor, e eu espero que a mensagem desta noite chegue até o teu coração e que você possa recebê-la de bom grado. De imediato eu quero convidar a você, vou dar um tempinho para você buscar aí, certamente você já pegou a sua Bíblia. Nós estaremos lendo no livro de Miqueias. Miqueias vem logo depois do livro de Jonas. Nós vamos falar um pouco, vamos falar a respeito de Miqueias. Hoje o assunto vai ser a respeito do Brasil, da situação em que nós estamos vivendo, a situação em que nós estamos experimentando, a situação em que nós estamos vivenciando, em todos os aspectos. Eu quero abranger de uma forma bem ampla o que está acontecendo no nosso país, porém com base no livro de Miqueias. Tudo quanto for falado aqui nesta noite, neste culto, será com base no livro de Miqueias. Todos os versículos. Não estarei usando nenhuma outra palavra, nenhum outro livro, nenhum outro verso que não seja dentro do livro de Miqueias. E eu quero, de início, orar agradecendo ao Senhor pela tua vida, agradecendo ao Senhor pela tua família, agradecendo a Deus por este momento que você está dispensando, por este momento que você está se colocando diante do Senhor para adorar ao nosso Deus. Vamos orar? Pai querido de infinita misericórdia, te rendemos graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado por mais este domingo, ó Senhor, em que sua igreja está reunida, ó Senhor Deus, no aconchego dos seus lares, ó Senhor, cultuando a Ti, ó Senhor. Não é pelo fato de estarmos em casa que não estamos Te cultuando. Estamos Te cultuando em casa devido à situação que estamos enfrentando, ó Senhor. Mas o nosso desejo, ó Senhor Deus, é que tão logo passe esta situação, que retornemos ao Teu templo para que juntos, ó Senhor, celebrarmos o Teu santo e excelso nome. Nós Te agradecemos e Te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Não sei se você já encontrou aí na sua Bíblia, eu espero que você busque aí na sua Bíblia o livro de Miqueias capítulo de número 6, vem logo depois do livro de Jonas. Logo depois do livro de Jonas você vai encontrar aí Miqueias. São poucos capítulos, são apenas 7 capítulos, e nós estaremos falando a respeito deste livro. E eu quero ler com os irmãos de início apenas 3 versículos do livro de Miqueias, que encontra-se no capítulo de número 6. Eu oriento até você, caso queira e tenha ainda a oportunidade, que você busque, que você vá até um local próprio e pegue aí uma caneta, que pegue aí um papel, para que possa estar anotando, porque teremos aqui informações preciosíssimas. E de repente você pode se perder no meio do caminho, ok? Então, se você já pegou a caneta, se você já pegou aí o teu caderno, então nós vamos ler Miqueias capítulo de número 6, versículo de 1 a 3, que tem como subtítulo o seguinte: Deus e seu povo em juízo. Deus e seu povo em juízo. Assim diz a palavra do Altíssimo. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os alteiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Somente até aqui, pedindo ao Senhor que Ele continue nos abençoando através da palavra dEle, e que o Espírito Santo dEle possa trazer um certo esclarecimento ao teu coração, e que você possa entender perfeitamente tudo quanto nós estivermos falando aqui nesta noite. Eu escolhi para
para falarmos nesta noite a respeito do Brasil. O Brasil nos dias de Miqueias. O Brasil nos dias de Miqueias. E poderia falar assim, Miqueias nos dias do Brasil, mas eu quis colocar o Brasil nos dias de Miqueias. Este livro foi escrito há mais ou menos 2.500 anos. Miqueias ele foi contemporâneo de Isaías. Ele esteve trabalhando, esteve profetizando ali no Reino do Sul. E aí então nós começamos a observar, ter algumas observações dentro deste livro. Nós vamos falar a respeito de alguns versículos e os irmãos estarão anotando, estarão observando que tudo quanto estiver falando aqui bate exatamente, é como se Miqueias estivesse caminhando pelas ruas do Brasil no pleno século 21. Nesta imagem que você está vendo aí, nos fala a respeito, nos mostra Miqueias, e o texto que nós estaríamos lendo seria do versículo 1 até o versículo de número 16, ok? Porém, por ser muito extenso, eu preferi ler apenas 3 versículos com os irmãos. Então nós já vemos aí de início a figura do Brasil, e vemos a figura também aí de uma pessoa simbolizando Miqueias, tá bom? E aí, seguindo nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos ver alguns aspectos dentro deste livro, não apenas dentro do capítulo de número 6, mas pegando a partir do capítulo de número 2, vamos ver aqui alguns aspectos a nível do Estado, ok? O Estado, a justiça, a família e todos. Quando eu falo todos, me refiro ao povo. Então, dentro deste livro de Miqueias, nós estaremos observando, fazendo algumas observações a respeito do Estado, qual era a função do Estado, o que o Estado estava fazendo nos dias de Miqueias, como que eles agiam nos dias de Miqueias. Vamos falar a respeito da justiça, como era a justiça nos dias de Miqueias, e vamos ver se existe algum paralelo com os dias atuais. Vamos ver também vamos falar a respeito da família nos dias de Miqueias, e também traçar um paralelo para os dias de hoje, e ver se é a mesma coisa. E vamos falar também a nível do povo. Como que o povo reagia no tempo de Miqueias, nos dias de Miqueias, e também como que o povo reage nos dias atuais. Esse slide que você está vendo aí, você pode ver um mapa do estado do Rio de Janeiro, você pode ver um símbolo da justiça, pode ver a imagem de uma família e pode ver a imagem de um povo, de uma grande multidão. Muito bem. Lá no capítulo de número 2, versículo 1 e 2, a palavra nos diz assim: ai daqueles, observe que nós vamos falar primeiro a respeito do Estado, nos dias de Miqueias. Aí capítulo 2, versículo 1 e 2 nos diz desta forma: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. No versículo de número 2, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, os tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Nós começamos a observar aqui um certo aparelhamento do Estado com o crime. Observe que nesses dias de Miqueias, vem falando que ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidades e maquinam o mal, à luz da alva, e praticam, porque o poder está em suas mãos. Então nós observamos que estamos falando a nível de Estado, estamos falando a nível daqueles que governavam naquela época. Então vemos aqui no versículo de número 2, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Nesses 2 versículos aqui, podemos ver tranquilamente o aparelhamento do Estado com o crime. O Estado sendo conivente com o crime andando lado a lado com o Estado. Nós estamos falando do livro de Miqueias,
um livro que foi escrito há 2.500 anos atrás. Ele diz claramente aqui, maquinam o mal à luz da alva, porque praticam, porque o poder está em suas mãos. Então, quando nós olhamos a nível de Estado, o poder está nas mãos de quem? Daquele que governa. Daquele que governa. E, além disso, ele começa a falar, Miqueias começa a falar também aqui, que eles cobiçam os campos, quer dizer, eles começam a tirar algumas coisas que, ao invés de dar ao povo, ao invés de alimentar o povo, ao invés de trazer uma esperança para o povo, eles estão tirando do povo, estavam retirando do povo, estavam fazendo com que o povo sofresse. Então nós vemos aqui claramente, neste capítulo 2, a nível assim, de introdução, nós vamos falar mais no capítulo de número 6, mas neste capítulo de número 2, versículo 1 e versículo 2, nós olhamos aqui o aparelhamento do Estado com o crime. Poderíamos dizer que era como se fosse assim, um crime organizado. Vamos falar um pouco sobre crime organizado mais à frente. Mas neste momento eu gostaria que você entendesse que havia uma conivência do Estado com o crime. O Estado sabia perfeitamente o que estava acontecendo naquela cidade. O governante sabia perfeitamente o que estava acontecendo naquela cidade e não tomava as devidas providências. Isso há 2.500 anos atrás. Então havia um aparelhamento do Estado com o crime. O Estado era conivente com o crime. Eu quero trazer para os irmãos nesta noite uma palavra de esperança, uma palavra de virada. O que nós queremos para a nossa vida, em todos os sentidos? Nós queremos uma virada, estamos querendo virada na nossa vida. Então o que eu estou trazendo para os irmãos nesta noite é para nós refletirmos um pouco neste livro de Miqueias e olharmos para o nosso Brasil. Olhar para o nosso Brasil. Aí mais adiante, no capítulo 3, versículo de número 2, parte A, nos fala sobre a tolerância ao mal e promoção ao erro. Nós começamos a observar aí no capítulo 3, versículo 2, na parte A fala tolerância ao mal e promoção ao erro. Deixa eu colocar aqui o óculos para poder ajudar e ler aqui juntamente com os irmãos. Capítulo 3, versículo 2, parte A. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Tolerância ao mal. Estamos falando a respeito de Estado. Tolerando a tolerância ao mal. Sabe que algumas coisas estão acontecendo, ou melhor, Miqueias sabia, ou melhor, os governadores sabiam naquela época, os líderes sabiam naquela época o que estava acontecendo, mas havia uma tolerância dentro da promoção do erro. Dentro do erro. Porque nós sabemos que dentro da nossa casa, se o nosso filho faz alguma coisa de errado, você procura corrigir. Nós vamos logo procurar corrigir os nossos filhos. E vamos procurar colocar nossos filhos e ensiná-los de uma forma correta o que ele deve fazer. Mas só que nos dias de Miqueias, quem tinha autoridade para fazer isso não fazia. Havia uma tolerância ao mal, uma promoção ao erro. Então, quanto mais o povo errava, parece que os governantes aceitavam aquilo ali e eram beneficiados por aquilo ali. Então, dentro do capítulo 3, do versículo 2, parte A, nós observamos isso, a tolerância ao mal e a promoção ao erro. No capítulo 3 também, no versículo de número 1, fala sobre a classe de liderança política, como ela estava se comportando, a classe de liderança política, como que ela estava se comportando. Disse eu, ouve agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós, outros, pertencer sobre o juízo. Então a classe de liderança política daquela época sabia a respeito do comportamento de Judá, do Reino do Sul. E não tínhamos apenas ali o rei, porque o rei tinha ali algumas pessoas que o cercavam.
E essas pessoas, o sinédrio, aquelas pessoas que cercavam o rei ali, aquelas pessoas, elas davam as suas opiniões. E se elas fossem contrárias à opinião do rei, elas poderiam falar, mas só que elas também eram coniventes. Então nós observamos nesse versículo capítulo de número 3, versículo de número 1, a classe de liderança política estava também comprometida com o erro. No capítulo 3, no versículo 2, na parte B, nos fala aqui que eles estavam comendo a carne do povo. Estavam comendo a carne do povo. Eles estavam, quanto mais eles pudessem sugar do povo para se enriquecer, era melhor. O que era feito, o que Mateus fazia na sua época, o que os publicanos faziam na sua época, quanto mais ele pudesse tirar, Roma pedia um certo valor, um certo percentual do povo judeu. Mas Mateus, ou Levi no caso, ele cobrava além, e aquilo que ele cobrava além ficava para ele. Então ele estava tirando, ele estava comendo a carne do povo, tirando aquilo que pertencia ao povo, ele estava oprimindo o povo. Os políticos naquela época faziam isso. Eles eram favoráveis ao que o governante estava fazendo. Isso há 2.500 anos atrás. E nós podemos fazer assim uma observação, tirar um aprendizado destas coisas que nós temos observado nesses últimos dias no mundo. Estou falando a nível do mundo. Eu não estou falando a nível de Brasil. Eu estou falando a nível do mundo. Então, queridos, dentro desses versículos, dentro desse versículo 2, dentro do versículo 1, nós começamos a observar a tolerância do mal e a promoção do erro, a classe de liderança política, como que ela estava comprometida, como que ela estava corrompida, e também o que eles faziam, o que eles estavam fazendo para poder tirar aquilo que pertencia ao povo. Falamos do governo. Agora vamos à parte da justiça. Como que funcionava a justiça naqueles dias? Como que era a atuação da justiça naqueles dias, nos dias de Miqueias? O poder judiciário deveria punir os culpados. E como estava? O poder judiciário que deveria punir os culpados, como estava? Existia naquela época também um grupo de pessoas que estavam ali para julgar, para chegar e dar uma determinada condenação. Mas como que agia o poder judiciário nos dias de Miqueias? E eu quero falar também dentro do próprio livro a respeito desta situação que Miqueias estava enfrentando, que o povo estava enfrentando ali no Reino do Sul. No capítulo 3, versículo de número 11, a palavra nos diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Eu quero pegar apenas esta parte A do versículo. Os seus cabeças dão a sentença por suborno. Quem dá a sentença, irmãos? Quem é capaz de dar a sentença? Não é qualquer um que dá a sentença. Então, nos dias de Miqueias, o judiciário dava a sentença. Mas como é que nós começamos a observar aqui? Os seus cabeças, eles eram comprados através de suborno. E é interessante, é impressionante que eu quis buscar esta Bíblia aqui nesta versão, porque essa versão fala sobre suborno. Outras Bíblias falam a respeito de outros assuntos, tem outras nomenclaturas. Mas aqui fala sobre suborno, fala que os juízes, eles eram subornados. Então, dentro deste capítulo 3, versículo de número 11, suborno, Judá estava vivendo este momento. E nós estamos falando de Judá. Estamos falando de Judá. Não estamos falando de um outro país da nossa América, não estamos falando de outro país, de um outro continente. Não estamos falando do nosso país, estamos falando de Judá. Os juízes eram subornados.
Eles se deixavam subornar. Era para dar uma sentença, mas não dava aquela sentença que deveriam dar. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Ou seja, você vai me dar quanto? Se você liberar um certo valor para mim, a tua sentença será menor. Se você não me der nenhum valor, a tua sentença eu vou colocar no nível mais alto. Assim agia o judiciário naqueles dias de Miqueias. Agia desta forma. E aí nós começamos a ver, eu quero ver com os irmãos também, nesse momento, como estavam esses três poderes. Quais são os três poderes que eu quero colocar para os irmãos aqui? No capítulo 7, no versículo de número 3, nos diz que as suas mãos estavam sobre o mal e o fazem diligentemente o príncipe. O príncipe. Quem era o príncipe aqui? Era o governante. Era o governante. As suas mãos estão sobre o mal. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. Ou seja, estão errando propositalmente, estão errando, vamos dizer, cotidianamente. É isso que o versículo está falando aqui, capítulo 7, versículo de número 3. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. Olha só, o príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Parece que esses poderes aqui, parece que eles entraram assim num conluio, parece que eles entraram assim num acordo. Porque fala assim, o príncipe exige condenação. O juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. Dá para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui no livro de Miqueias? Isso tudo com base, tudo isso que eu estou falando aqui, está contido, está aqui dentro da palavra do Senhor. Tudo isso que eu estou falando, o juiz, o príncipe, o grande, eles faziam o que eles queriam. Ou melhor, enquanto alguém não chegasse e desse uma virada em tudo. Nós vamos falar um pouco mais adiante a respeito desta virada. Mas eles estavam pensando que eles estavam por cima da situação, que eles comandavam toda a situação, mas no capítulo de número 6, e fechando lá no capítulo de número 7, veremos o que o Senhor Deus vai fazer com esses homens, iria fazer com esses homens. O crime organizado formado. O crime organizado estava formado. Existia ali um conluio entre aqueles poderes. Existia ali um conluio entre aqueles três poderes, o príncipe, o juiz e o grande, aquelas pessoas que tinham condições de analisar, de votar e de apresentar, nos dias de hoje, apresentar um projeto, vamos dizer assim, mal comparando, apresentar um projeto. Aí nesse outro slide nos diz o seguinte, quando os poderes constituídos se corrompem, até porque entendemos que a Bíblia fala a respeito disso tranquilamente, que devemos obedecer a todas as autoridades constituídas, porque todas as autoridades constituídas foram constituídas pelo nosso Deus, mas quando os poderes constituídos se corrompem, o que fazer? Existe uma reserva moral dentro da família. Eles podem maquinar, querer fazer o que eles quiserem. Eles, quando eu falo, o povo nos dias de Miqueias, eles poderiam tramar o que eles quisessem naquela época. Mas se aquele povo tivesse uma família estruturada, eles jamais estariam seguindo a orientação ou a cartilha daquele povo do livro que foi escrito há 2.500 anos atrás. Então existia ali a família. Mas qual era o comportamento da família? Nós não vamos falar somente do governo nos dias
nos dias de Miqueias. Vamos falar da família também, dos dias de Miqueias. Vamos falar também do governo dos dias, ou melhor, das famílias nos dias atuais. No capítulo 7, versículos número 6, nos diz exatamente assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então observem vocês, porque quando se pensava que se o governo está falhando, a família pode dar um jeito, a família também estava em desacordo. A família estava em desacordo. E como que um país pode funcionar se aqueles que nos governam, como que na época de Miqueias poderia funcionar aquele país governado por aquele grande líder? Como que poderia funcionar se o governo, se os políticos iam mal e as famílias iam mal também? Não tem como, irmãos. Não tem como. Então nesse capítulo de número 7, versículo de número 6, fala: porque o filho despreza o pai. Quantos filhos hoje em dia você conhece, você sabe perfeitamente, quantos filhos desprezam o pai? Quantos filhos não honram o seu pai e não honram a sua mãe? Aqui nos fala também dentro desse versículo de número 6, a filha se levanta contra a mãe. Quantas filhas, quantas meninas se levantam contra as suas mães? Não aceita a orientação da mãe de jeito nenhum. E às vezes aqui essas meninas e esses filhos não são de maior idade. E mesmo que se fosse morando debaixo do seu teto, ele tem que rezar a cartilha que você apresenta. E aí nós vemos aqui uma desavença dentro ou no seio da família. A nora contra a sogra. E os inimigos do homem são os da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Então havia um conflito lá fora na área política e certamente essas famílias deveriam falar mal da política ou dos políticos daquela época, mas também eles não estavam fazendo a parte deles. Eles deveriam fazer a parte deles. Então se não existe uma boa política e se não existe uma família estruturada, onde que aquele país ia parar, irmãos? Deus teve que intervir naquela situação. E hoje em dia, será que Deus está passivo a tudo isso que está acontecendo? Será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Deus está olhando a tudo que está acontecendo no nosso país. Miqueias está falando para nós. Miqueias está falando para nós. Miqueias está nas ruas do Brasil. Miqueias está na rua do Brasil. Parece que Miqueias está caminhando no nosso país. Miqueias está andando por aqui, está falando assim, o negócio não está muito bem aqui. Há 2.500 anos atrás eu vi situações parecidas com essa. Parece que Miqueias está vivendo os nossos dias, parece que ele está andando nas ruas do Brasil. Coisas que era para nós termos aprendido há tanto tempo atrás, e nós não aprendemos. Coisas que todos os políticos deveriam se pautar, não pelo que está escrito aqui, pelo erro, mas tentando acertar. Não acertam. Cada um quer tirar um proveito maior, tirar uma fatia maior do bolo para si. Isso acontecia nos dias de Miqueias. Mais uma vez aqui eu estou falando do livro de Miqueias. Dentro do livro de Miqueias, no capítulo de número 6, aí sim, agora nós vamos entrar no capítulo de número 6. Até aqui nós estávamos assim na varanda, passamos pela antessala, chegamos na sala, passamos pelo corredor. Agora nós estamos chegando na cozinha. Agora nós vamos entrar no texto propriamente lido nesta noite, que é do capítulo 1, do versículo 1, melhor dizendo, até o versículo de número 16. Ok? Depois você leia aí com calma, do versículo 1 até o versículo de número 16, do capítulo 6. O capítulo 6 vai mostrar que Deus não está passivo diante disso. Deus não está passivo diante disso. De repente algumas pessoas devem imaginar o seguinte: meu Deus, o que está acontecendo? Catástrofe atrás de catástrofe,
problemas políticos nos países, guerra nos países. Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo, sim. Deus vai mostrar através do capítulo 6, ok? Que ele não está passivo diante desta situação. E o que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz, Deus convoca a nação para uma audiência. Deus convoca a nação para uma audiência. E nessa audiência, ele prepara um júri, um tribunal, para um acerto de conta. Ele prepara um júri, monta um tribunal para um acerto de conta. As coisas não iam bem, irmãos, naqueles dias de Miqueias. Então Deus agora precisava agir. Então, quando ele começa a falar aqui a respeito do júri através do tribunal, primeiramente ele chama o promotor, ou melhor, o promotor ele chama o réu. O promotor ele vai chamar o réu. E aí nós começamos a observar no que nós já lemos no capítulo 6, no versículo 1, e está escrito assim: ouve agora o que diz o Senhor. Isso o promotor falando para o réu. Quem era o réu? Era o povo que estava errando. O povo que estava errando. Era a nação que estava errando. Ouve agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz. Então ele estava colocando aqui, ele estava parafraseando, ele estava ilustrando aqui, colocando os montes e os outeiros como testemunha também da situação. O promotor está chamando o réu. E o réu era o povo. E não era um povo qualquer, era o povo de Deus. Era o povo que Deus havia escolhido. Mas agora Deus chama este povo para uma audiência. Ouve agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes. Vamos pegar essa parte aqui: defenda-te, levanta-te, defende a tua causa. Nós sabemos que todas as pessoas têm o direito de uma defesa. E aqui Deus chama o povo para um concerto. Aqui Deus chama o povo para uma audiência. E manda que eles apresentem a defesa. Aí o que acontece? O júri recebe a instrução. Qual a instrução que os jurados recebem? Chama os montes e os outeiros para serem testemunhas. Os montes e outeiros serão testemunhas. Ele está aqui parafraseando, ele está colocando os montes e os outeiros aqui para serem testemunha daquilo que o povo estava fazendo. Ou seja, nós não podemos ficar assim passivos, nós não podemos ficar parados com tudo o que está acontecendo. Você precisa se posicionar, nós precisamos nos posicionar. Eu tenho que tomar uma atitude em relação ao que está acontecendo para que eu possa esperar uma virada. Uma virada na minha vida, uma virada na minha família, uma virada em todos os sentidos. E o júri recebe a instrução: chama os montes, porque os montes viram o que esse povo fez. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer, ou acontecerá, com todos aqueles que têm se levantado e têm procurado trazer a insatisfação, trazer a dificuldade para a tua vida, a dificuldade para o teu viver, a dificuldade para você colocar o alimento dentro da sua casa. Isso estava acontecendo nos dias de Miqueias. E Deus chama o povo. Vocês sabem por que isso está acontecendo? Porque vocês não tomaram uma atitude. Vocês deveriam ter tomado uma atitude. Vocês deveriam clamar mais a mim, mas além de clamar a mim, vocês deveriam tomar uma atitude. Chegar para o sinédrio, chegar para o rei e falar da insatisfação de vocês. Mas só que o povo estava passivo, irmãos. E isso há 2.500 anos atrás, o povo não tomava uma posição, não tomou nenhuma posição. Aí a promotoria vai apresentar a sua acusação. Qual é a acusação da promotoria? Está aí no capítulo 6, versículo de número 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responda-me. A promotoria vai apresentar a sua acusação. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responda-me.
Isso o Senhor Deus, quando eu falo sobre promotoria aqui, isso é o Senhor Deus falando ao povo: povo meu, o que eu te fiz? O que eu fiz a vocês? Por que vocês se enfadaram de mim? Por que vocês acharam que eu não poderia resolver essa situação de vocês? Por que vocês não clamaram mais a mim? Não clamaram mais por mim? Por que vocês não depositaram mais a confiança em mim? É lógico que a oração é orar e ação. Nós temos que orar e tomar atitude também. Mas aqui a promotoria apresenta a sua acusação: povo meu, que te tenho feito? Quando nós olhamos essa situação dentro desse capítulo 3, versículo de número 3, nós começamos a ver aqui, irmãos, que o povo estava assim um pouco de lado, um pouco à vontade. O povo estava vivendo de uma forma assim, relaxadamente. O povo não estava levando a sério aquilo que o Senhor Deus havia deixado para eles através dos rolos, através daqueles ensinamentos. O povo não estava seguindo. Povo meu, o que eu tenho feito a vocês? Eu libertei vocês do Egito. Eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da opressão. O povo não vivia em opressão? Vivia em opressão. Há quantos anos o povo vivia em opressão? Você não sabe, mas o povo vivia em opressão há muitos anos. Entrava governo e saía governo, entrava governo e saía governo. Aí Deus vai e fala assim: povo meu, que te tenho feito? Eu livrei vocês. Vocês agora estão livres. Vocês agora estão prontos para uma virada. Mas vocês não me procuraram. Com que te enfadei? Por que vocês estão cansados de mim? Por que vocês estão cansados? Responda-me. Tudo isso dentro do capítulo de número 6, versículo de número 3. Responda-me. Responder o quê? E a promotoria apresenta essa acusação. Apresenta essa acusação. E agora o que o povo poderia dizer? Se o povo estava numa inércia, se o povo estava marcando o passo, se o povo estava vendo o que estava acontecendo, mas não clamava por Deus mais e mais e não tomava uma atitude, não poderia esperar coisa melhor, irmãos. Só poderia ser chamado pela promotoria para ser acusado, para apresentar a acusação. O que eu fiz a vocês? Eu tirei vocês de Sitim e coloquei em Gilgal. Observe que esses dois lugares foram lugares muito importantes. O povo naqueles dias, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, que o povo vivia debaixo de uma opressão. Uma opressão. E agora Deus tirou esse povo dessa opressão e colocou num outro lugar, num outro patamar. O povo certamente naqueles dias viviam adorando a determinados deuses. E agora Deus quer levantar um homem, quer levantar uma pessoa que se dobrasse do joelho diante dele. Mas o povo não estava se importando com isso. O povo não queria saber disso. O povo queria viver a sua vida e não estava preocupado com nada disso. Aí vem a defesa do réu. A nação, que é o réu, né? E nós encontramos aí no versículo de número 6, no próprio capítulo 6, versículo de número 6. Aí o povo fala assim: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. O que o povo estava querendo dizer, apresentar como defesa aqui? O povo estava querendo dizer o seguinte: vamos trazer para os nossos dias. Eu venho à igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite e às quartas-feiras, e quando tem culto aos sábados eu venho também. Eu sempre estou na igreja. Essa era a defesa do réu. Nós temos apresentado ao Senhor holocausto, bezerro de 1 ano. Mas o Senhor Deus não queria apenas a presença daquele povo naquele local. O Senhor Deus não queria apenas que aquele povo estivesse ali apresentando holocaustos. O Senhor Deus estava interessado no coração daquele povo. Não é à toa que quando nós ouvimos a expressão feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação quando Deus é o Senhor.
Quando eu falo expressão, são versos bíblicos. Feliz é a nação quando Deus é o Senhor, quando o povo de Deus se voltar, quando o Brasil se voltar, quando outros países da nossa América, da América do Sul, se voltar para o Senhor, esse país vai crescer. Vai crescer, irmãos. Poucos são os presidentes em outros países que se dobram para receber uma oração. Poucos são os presidentes de outros países que vão a um culto para ouvir a palavra do Senhor e chegam até a chorar. Mas eles não estavam interessados em nada disso. Eles queriam viver a vida deles, ter a vida deles. E a defesa daquele povo era justamente essa: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? O que Deus está querendo de mim? Eu estou indo ao culto, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Orar é fácil, irmãos. Ler a Bíblia é fácil, irmãos. Estar aqui na casa do Senhor é fácil, irmãos. O difícil é apresentar um coração puro diante do Senhor. Esse que é o mais difícil, é justamente isso que o Senhor queria. E enquanto aquele povo vivia debaixo daquela opressão, diante daqueles governos anteriores, o povo estava praticamente satisfeito ali. E agora Deus levantou alguém, após esse período de Miqueias, Deus levanta a outra pessoa, e o povo não toma juízo, não toma tenência, o povo não toma jeito. Como é que pode uma coisa dessa? Você já viu coisas semelhantes por aí, em algum país da América do Sul? Na Ásia, na Europa, coisas assim? Miqueias está falando para os nossos dias, Miqueias está falando principalmente para o Brasil. E aí já partindo para a parte conclusiva desse desfecho aqui de Miqueias, desse ensinamento de Miqueias, ainda há esperança. Ainda existe esperança. Muitas pessoas estão desesperançosas, muitas pessoas estão perdendo a esperança. Muitas pessoas não estão acreditando que possa haver uma virada. Mas o nosso Deus é capaz de realizar uma virada. Independentemente da situação que aquele povo estava vivendo, Deus deu uma virada. Houve promessas para aquele povo para uma virada. E aí o que nos fala o capítulo 5, versículo de número 2, nos diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti te sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estava nos falando aqui a respeito do Messias. Estava falando ao povo de Judá, ao reino do sul, a respeito que Deus estaria levantando alguém para mudar aquela nação, para mudar aquele povo, mudar a vida daquele povo. E Deus tem feito isso. Deus tem feito isso, irmãos. A cada dia que passa, alguns não gostam, mas em cada esquina nós encontramos uma igreja, mas é melhor encontrar uma igreja do que encontrar um botequim. É melhor encontrar uma igreja do que encontrar um botequim. E nessas igrejas que estão lá, eles estão pregando a palavra do Senhor. Eles estão usando a palavra do Senhor e vidas estão sendo salvas. Existe esperança para aquelas pessoas. E existe esperança para nós nos dias de hoje. Miqueias está falando aqui, através desse capítulo de número 5, versículo de número 2, que existe esperança, ainda há esperança. Nem tudo está perdido, por mais que você ouça, por mais que você escute, por mais que você leia, ainda há esperança. Dentro desse capítulo de número 5, versículo de número 2, Jesus reina sobre o Brasil. No capítulo 7, versículo 18 e versículo de número 19, o versículo de número 18, ainda nos diz assim, e versículo de número 19, 18 e 19: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua esperança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E no versículo de número 19, tornará a ter compaixão de nós. Tornará a ter compaixão de nós. Deus está sendo misericordioso, estava sendo misericordioso para com aquele povo.
Deus está sendo misericordioso para com o seu povo nos dias atuais. E aqui no versículo 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Jesus reina sobre o Brasil, irmãos. Jesus está trabalhando no nosso país. Jesus quer trabalhar no nosso país, mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós como nós olhamos, assim como o povo de Miqueias estava olhando ali a política e estavam quietos, não estavam fazendo nada. Nós também precisamos olhar. Outubro está chegando aí. Outubro está chegando aí. E é o momento de nós analisarmos. É o momento de você analisar em quem vou confiar. Em quem vou confiar o meu voto. Naquela época o povo não votava. Não havia voto naquela época. Mas nos dias atuais, em quem vou confiar o meu voto? Jesus reina sobre o Brasil. Jesus quer reinar sobre o Brasil. Ele quer reinar, mas muitos não permitem que Jesus reine. Mas essas pessoas que não permitem que Jesus reine sobre o Brasil, essas pessoas pagarão um preço, e pagarão um preço muito alto. E aí nós, fechando já no capítulo 7, versículo de número 7, a palavra nos fala desta forma: olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Olha que expressão linda, irmãos, quando fala que Deus é rico em perdoar. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei. É interessante que nessa Bíblia que eu tenho aqui em mãos, está em negrito: esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Deus vai ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer que você clame mais a Ele. Mas Deus quer que você haja também. Não fique parado, concordando com tudo que está acontecendo dentro da sua casa e fora da sua casa. O Reino do Sul sofreu. O Reino do Sul sofreu. Mais tarde, Nabucodonosor veio e pegou aquele povo e castigou aquele povo. Será que nós também, como povo de Deus, queremos isto? Queremos que depois de estar tudo praticamente resolvido, venha Nabucodonosor novamente para uma opressão? Para uma opressão? Mas a partir desse versículo aqui de número 7, que nos fala que Deus, Ele é rico em perdoar. Todavia eu esperarei no Senhor. Esperarei no Senhor. Se você espera uma virada por parte de Deus, se você quer experimentar aquela virada na sua vida, na sua família, no seu país, clame mais ao seu Deus. Clame mais ao seu Deus. De repente os irmãos poderiam esperar que eu estivesse aqui falando um pouco da situação de enfermidade que nós estamos, ou que assola o nosso país, ou que assola o mundo. Mas há umas 3 semanas que eu estou pensando, que eu tenho pesquisado, que eu tenho lido sobre esse texto, sobre este livro, esses 7 capítulos aqui. E comecei a traçar este paralelo dos dias de Miqueias com os nossos dias. O que você vai dizer? Você será capaz de dizer que eu esperarei no Senhor? Será que você vai falar, eu confiarei no Senhor? O Brasil nos dias de Miqueias. O Brasil nos dias de Miqueias. Não mudou praticamente nada. O Estado continua a mesma coisa, a justiça continua a mesma coisa, a família continua a mesma coisa e o povo continua a mesma coisa. O povo continua a mesma coisa. Eu assisti algo na televisão um dia desse aí, algo assim entristecedor. A pessoa conseguiu receber os seus R$600 e estava mostrando assim, agora vou fazer farra, agora vou gastar esse dinheiro do jeito que eu quero. Não estava pegando aquele dinheiro para suprir uma necessidade. Então o povo estava errando também. Não era só o Estado que estava errando, não era só a justiça que estava sendo corrompida, não era só a família que estava errando, mas o povo também. E nós esperamos, eu espero, em nome e por amor de Cristo Jesus, que o povo, de um modo geral,
possa se voltar mais para o Senhor nesses dias. Que as famílias, de um modo geral, possam se voltar, se unir mais nesse período que nós estamos em casa juntos, reunidos, momento de nós orarmos, de lermos mais a Bíblia. Eu espero que as famílias se unam mais. Nós esperamos que a justiça, que Deus entre com a justiça dele. Porque sabemos que a justiça de Deus, ela não é corrompida. É uma justiça pura, é uma justiça limpa. E nós esperamos também que os estados da nossa confederação não vivam conforme os dias de Miqueias. Não espero que viva conforme os dias de Miqueias os estados, não quero que viva conforme os dias de Miqueias a justiça, não quero que as famílias vivam como nos dias de Miqueias, e nem que cada um de nós vivamos como o povo vivia nos dias de Miqueias. Que o Senhor Deus possa e continue nos abençoando, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre o nosso país, até porque existe uma promessa, porque em 1948, um homem estava ali, quando Israel se tornou nação novamente. Então Deus tem um grande amor pelo nosso país, Ele tem um grande amor pelo nosso país, mas nós precisamos fazer a nossa parte também, na qualidade de cidadão, na qualidade de chefe de família, na qualidade de patriarcal que existe, na qualidade de mantenedor da casa. Nós precisamos fazer o nosso papel. E na qualidade de cidadão também, precisamos desenvolver o nosso papel. Judá sofreu. Sofreu por quê? Porque deixou de cumprir as orientações de Deus. E estava querendo ali apresentar desculpas. Estava ali querendo apresentar algumas coisas que Deus não estava esperando que eles fizessem. Que Deus continue nos abençoando. E você que está aí nos assistindo, compartilhe esse vídeo. Compartilhe este vídeo. Não vou falar para você convidar o seu vizinho para estar na sua casa, porque isso não é aconselhável pela Organização Mundial da Saúde, mas você pode enviar esse vídeo para alguém, que esse vídeo chegue a mais pessoas, que esse vídeo chegue a outras pessoas. E também eu quero fazer aqui, não é um anúncio, não é uma propaganda, mas que você se inscreva também. Ao enviar esse vídeo, peça que as pessoas se inscrevam também no nosso canal. Olha lá, PIB Jardim Bom Pastor. Se inscrevam também no nosso canal. Porém, o mais importante é que essa mensagem chegue a lugares que nós não poderíamos chegar. Não poderíamos chegar. Então, o Brasil vivendo os dias de Miqueias. Brasil nos dias de Miqueias. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer ao coração dos irmãos neste domingo noite. Que Deus continue os abençoando, que Deus continue alimentando-os com a palavra dele, alimentando cada vez mais a você com a esperança de uma virada, por mais que nós venhamos a ouvir, por mais que você escute que não tem mais jeito, que agora acabou de vez. Não acabou de vez, porque existe um Deus, que quando menos esperamos, Ele age e muda todo o quadro, toda uma situação. Vamos orar? Pai querido, eu quero te pedir, ó Senhor Deus, por cada família que assiste, ó Senhor Deus, que está sentado no seu sofá, está sentada em sua casa, ó Senhor Deus, ouvindo esta mensagem. Pai, que haja um ajuste por parte desta pessoa, que haja um ajuste por parte desta família, ó Senhor Deus. Que o filho não se levante contra o pai, que a filha não se levante contra a mãe, que a nora não se levante contra a sogra, ó Senhor Deus, mas que haja uma harmonia, ó Senhor. Nós queremos te pedir também, ó Senhor Deus, pelo nosso país, ó Senhor. Ajude, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, ó Senhor Deus. Que as tuas mãos estejam sobre o nosso país, ó Senhor Deus. Nós queremos sim, ó Senhor Deus. Assim como o povo nos dias de Miqueias queria e esperava por uma virada, nós também esperamos por uma virada, porque confiamos em Ti, ó Senhor Deus. E sabemos que Tu podes fazer isso. Nós confiamos em Ti. E agradecemos e Te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus.
Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz.